Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Abra suas Bíblias em Efésios, irmãos, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 15 do capítulo 5 de Efésios, diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora a gente vai para o capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, eu preciso, estou vendo aqui uns rostos. Railando, pode ser, senhor? Meu irmão Francisco José Alves ali, o meu irmão mais velho, está ali visitando a gente hoje. Sejam bem-vindos, tá bom? O que a gente está fazendo? Preciso, alguns irmãos também da nossa igreja, que talvez não tenham nos acompanhado, e o que a gente está expondo aqui para os irmãos durante algumas quartas-feiras. A gente está pegando esse versículo de número 16 do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, mostrando que o apóstolo Paulo se refere aos dias como dias maus. E aí a gente está colocando algumas características que se referem aos dias maus. Então nós falamos já aos irmãos que os dias maus são caracterizados como dias de extrema insensatez. Os dias maus são caracterizados por dias em que os homens perdem as oportunidades que Deus os dão. Os dias maus são dias em que os homens não procuram conhecer a vontade do Senhor. Os dias maus são dias que os homens entorpecem as suas mentes com qualquer outra coisa, menos com a palavra de Deus. O texto, versículo 8, diz que não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher com o Espírito Santo. E na progressão do texto, no versículo 22, até o versículo de número 33 do capítulo 5 de Efésios, os dias maus são dias onde os relacionamentos matrimoniais são completamente distorcidos. Homens e mulheres não conhecem os seus papéis e vivem conforme aquilo que eles mesmos entendem e vivendo um dia atrás do outro, construindo relacionamentos que sequer agradam a Deus. Estes homens não conhecem os seus papéis, o seu papel. Essas mulheres não conhecem os seus papéis. A partir do versículo de número 4 do capítulo 6, na pregação passada, na quarta-feira passada, eu me referi a esses dias como dias em que os pais não sabem ser pais. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei o versículo de número 16 do capítulo 5, me referindo aos dias maus como dias que são caracterizados com algumas coisas que estão aqui nesse texto. Hoje, a gente vai falar sobre filhos rebeldes, tá bom? Isso está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Vamos ler de novo? Agora que eu fiz todo esse aparato aí. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A gente precisa ter aqui em mente alguns versículos que vai clarear melhor aquilo que a gente vai começar a falar. 2 versículos, 2 textos chamam a nossa atenção, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2
e o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 30 ao 32. Eu convoco os irmãos a ir a esses dois textos, para que a gente entenda que, na perspectiva do apóstolo Paulo, os dias maus são caracterizados por filhos desobedientes ou filhos rebeldes. Vejamos o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 2. Até o versículo de número 4. Saiba disto, nos últimos dias, eu já expliquei isso para os irmãos a respeito desses últimos dias, né? Sobrevirão tempos terríveis. Olhe como Paulo se refere aos nossos dias. Tempos terríveis. Os homens, aí ele começa a dar uma lista de pecados que caracterizam os homens que vivem nos dias maus, ou nesses dias terríveis que o apóstolo Paulo está dizendo. Vejamos quais são a lista e quais são os pecados que entram nela. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, e aqui está o que a gente se refere, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastes desses também. Do que o capítulo 3, esses versículos está se tratando? Está se tratando de uma lista de pecados que caracterizam os indivíduos que vivem nos dias em que Paulo está se referindo. E nesta lista está inserido os filhos rebeldes, os filhos desobedientes. Para Paulo, o estilo de vida de um filho desobediente é um estilo de vida que prova que esse indivíduo está vivendo dias controlado pelo sistema mundano, dias maus. A gente vai agora para Romanos, capítulo 1, versículo 30, por favor. Romanos, eu volto já lá para o texto, tá bom, irmãos? Eu estou só querendo dar uma clareada aqui, tá certo? Romanos, capítulo 1, versículo 30. e 30. Romanos 1 e 30. Aliás, vamos ler o 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Não é altura. Quem estava mexendo aí, não é altura, viu? É só brilho. De que trata esse texto? Trata dos indivíduos que são mostrados nesse texto como indivíduos que têm uma mente reprovável, uma disposição mental reprovável. Lá no versículo 18, o texto vai dizer: portanto, a ira de Deus se revela diante dos homens, por causa disso, daquilo outro, eles têm a mente reprovável e assim por diante. Então, esses versículos mostram como esses indivíduos são caracterizados por Deus como tendo uma mente
reprovável, uma disposição mental completamente reprovável diante do nosso querido e amado Deus. E lá no meio dessa lista está a característica que a gente quer falar aqui: a desobediência aos pais. Então vejam como Paulo descreve como são os dias terríveis, mostrando lá em 2 Timóteo que esses dias onde os filhos são desobedientes aos pais mostram que estamos vivendo nos dias maus, dias terríveis. Vejam como Romanos capítulo 1, versículo 30 ao versículo 32, a desobediência aos pais é caracterizado como uma característica de um indivíduo que tem uma disposição mental, sua mente, seu estilo de vida, seu estilo de ser, é completamente reprovável diante da presença do nosso eterno Deus. Então a gente viu basicamente que isso aqui não é tão simples assim. Então, os filhos que aqui estão, todos nós, né, na verdade, devemos, a partir desse momento, depois desses textos que nós acabamos de ler, deve se preocupar bastante. Porque nós temos a mania de alistar certos pecados como pecados mais terríveis do que outros. A gente gosta de falar muito do adultério, da prostituição, né? Do assassinato. Olha, meu Deus do céu, se alguém na igreja fizer alguns desses pecados, desses 3 pecados que eu acabei de dizer, normalmente a gente se espanta, fica um pouco escandalizados. Porém, para a teologia bíblica e para a mentalidade do apóstolo Paulo, esse tipo de pecado, ele é tão terrível como o pecado da desobediência aos pais. Desonrar os pais é tão terrível como assassinar. Desonrar os pais, desobedecer aos pais, é tão terrível como se prostituir, como adulterar. Lógico que socialmente, a gente sabe que socialmente é melhor conviver com um desobediente aos pais do que com um assassino, né, irmãos? Lógico, se a gente tiver que escolher para conviver socialmente, a gente escolhe conviver com o desobediente aos pais do que com um assassino. Porém, na mentalidade bíblica, na teologia bíblica, não existe esses grauzinhos aí, em que normalmente a gente escolhe alguns pecados para abraçá-los como pecados em que a gente pode relevar. Esse aqui eu posso relevar. É um filho extremamente desobediente aos pais, rebelde, mas continua na igreja como se isso fosse algo absolutamente normal. Continua tendo um estilo de vida religioso como se isso fosse absolutamente normal. Não é. Não é. A comunidade dos santos deve reprovar o adúltero. A comunidade dos santos deve reprovar o assassino. E a comunidade dos santos também deve reprovar o filho desobediente. Ambos, no texto bíblico, estão dentro do mesmo balaio, do mesmo saco. Se esse for o estilo de vida de alguém, a igreja deve analisar com cuidado, observar com cuidado, repreender no momento oportuno. E se for um estilo de vida onde esse indivíduo resolveu abraçar, a igreja deve tomar distância. É o que o próprio texto lá de 2 Timóteo, que a gente leu, do apóstolo Paulo, no capítulo 3 e versículo 5 diz: tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Então vejam, afaste desses também quem? No meio de toda essa lista de pecado, está lá, filhos desobedientes aos pais. Então isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Apesar da nossa geração ter se acostumado com esse tipo de jeito, as pessoas se tornando rebeldes
e simplesmente a gente vai se acostumando como se isso não fosse sério. Pode não ser sério para o mundo, mas para a perspectiva bíblica isso é sério. Por que então? Eu vou separar essa mensagem, esse versículo em 2 quartas-feiras, tá bom? Os versículos de número 1 até o versículo de número 3, eu vou separar em 2 pregações. Hoje eu vou falar sobre por que os filhos devem honrar seus pais. Depois eu vou trazer na próxima quarta-feira maneiras práticas de honrar os pais e quais são os frutos que a gente colhe quando honramos os pais. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre isso. Hoje, abra os seus ouvidos para ouvir, abra o seu coração para tentar absorver o que eu vou dizer, porque em 3 momentos eu vou explicar, vou responder essa pergunta. Primeiro, por que um filho deve honrar o pai ou os pais? Por causa da própria natureza. Veja o versículo de número 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra justa aí, ela é utilizada para mostrar uma régua, certo? De aquilo que é reto. A ideia aqui, irmãos, é que o dever dos filhos de honrar os seus pais é uma lei da própria natureza. Os filhos devem honrar os pais porque naturalmente os pais vieram primeiro. A existência dos filhos se dá por causa dos pais. Não foi os filhos que gerou os pais. Foi os pais que geraram os filhos. Então, nada mais natural, nada mais justo o filho se colocar debaixo da autoridade dos pais, porque sem os pais eles não existiam, quer você queira ou não. Você não é filho de chocadeira, né? Ninguém é filho de chocadeira. Você só existe porque 2 pessoas resolveram se unir em laços matrimoniais e o fruto dessa união foi você. Os pais vieram primeiro. Logo os filhos entendem que os pais já caminharam um bom caminho. Os pais já trilharam uma boa estrada. Enquanto os filhos estão iniciando a sua estrada, os pais já estão talvez no meio ou no final dessa estrada. Os pais sabem as pedras no meio do caminho. Logo os filhos ainda vão tropeçar em muitas dessas pedras. Nada mais justo do que os filhos se colocar debaixo dessa autoridade dos pais, para que esses pais indiquem, oriente, ajude, aconselhe. Esse princípio, irmãos, não é apenas um princípio cristão. Se você for procurar essa verdade de que os filhos devem se submeter aos pais, obedecer aos pais, honrar os pais, isso na verdade é apoiado por qualquer filosofia ou por qualquer religião. Se você dá uma estudadazinha na antropologia, na sociologia, como as pessoas foram se convivendo umas com as outras, todas elas apontam para esse mesmo caminho. Todas elas reprovavam filhos que desobedeciam aos seus pais. Procure em qualquer religião que você vai encontrar, em todas as religiões que há no mundo, esse princípio. As religiões sempre ensinam que os filhos devem honrar os seus pais, porque isso é natural. Isso está inserido, foi algo que Deus colocou já no coração dos filhos. Então, nada mais natural, nada mais justo, nada mais reto do que os filhos se colocar
debaixo dessa realidade. E contra esta realidade, e contra esta verdade, é contra a própria natureza. Você não vê os próprios animais, os filhotes obedecem quem? Os seus pais. Isso é justo, isso é natural. É simplesmente antilógico um filho ser rebelde. É antilógico um filho não se submeter aos seus pais. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, tanto em Romanos 1:28, e tanto em 2 Timóteo 3:1-3, diz que essa característica de filhos rebeldes é um claro sinal de uma decadência de uma sociedade completamente contaminada. O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 e em 2 Timóteo capítulo 3, ele está se referindo a uma sociedade caída, uma sociedade completamente imoral. Logo, vejam como isso é absurdo. Onde o pecado colocou os nossos filhos? Colocou eles em um lugar em que simplesmente, deixados por si só, os filhos irão desobedecer aos seus pais. Mas, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que houve uma mudança em nós. Filhos que desonram os seus pais são seres humanos que estão trilhando na contramão daquilo que o próprio Deus já ensinou. Eles estão se fazendo de Deus e de si mesmos. Por que eu digo isso? Porque foi assim que Deus criou as coisas. Nós partimos do ponto de que existe um Criador que criou absolutamente todas as coisas. Tudo que existe, existe porque veio a existir por causa da palavra de Deus. Então nós acreditamos que existe um ser imutável, infinito e poderoso que criou as coisas e pré-ordenou como elas deveriam ser, as instituições como é que elas deveriam trabalhar. Logo, filhos que vão na contramão da honra aos pais, da obediência aos pais, eles estão lançando fora essa ideia de um Deus criador que criou a instituição família para que o marido amasse a esposa e se sacrificasse por ela, e a esposa honrasse o marido, submetendo-se a ele, e os filhos honrassem os pais. Foi assim que Deus criou essa instituição chamada família. E contra esta verdade, é lançar fora o que o próprio Criador pré-ordenou. E com isso, o que está acontecendo? Ao fazer isso, os filhos fazem de si mesmo régua. Os filhos fazem de si mesmo o método de vida, o estilo de vida. Logo, não é Deus que é o padrão, não é Deus que manda, não é Deus que coloca a régua em que os filhos devem viver, é os filhos mesmo. Logo, em suma, quem está sendo Deus? O Criador ou os filhos? Os filhos. Parece que não é, mas é isso, irmãos. Desonrar pais, desobedecer aos pais, e é claro, escutem, em nome de Jesus, a ideia dessa exposição aqui é trazer um pouco de entendimento aos filhos que aqui estão. Aos nossos filhos, aos pais que aqui estão, para ensinar os seus filhos. Deus deu filhos a vocês para vocês ensinar essas verdades a eles. Isso é sério. E contra a própria natureza que Deus criou, é fazer de si mesmo deuses. Cuidado com isso. Então, a primeira resposta para a pergunta que nós fizemos, por que os filhos devem honrar os pais? Porque é justo, porque é natural, porque é o que está pré-estabelecido. Porque os pais vieram primeiro, logo os filhos, na lógica, na sequência das coisas, se submetendo às coisas como elas foram criadas. Os filhos se submetem aos pais, os filhos honram os seus pais. Segunda coisa que a gente aprende no texto. Por que os filhos devem honrar os seus pais? Por causa do mandamento. Olha o que o texto diz. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2, honra teu pai e tua mãe,
Este é o primeiro mandamento com... Opa! Então vamos analisar isso aqui direitinho para a gente ver. Neste texto, irmãos, o que o apóstolo Paulo está invocando aqui? De que momento da história bíblica Paulo está se referindo? Lembram-se de Êxodo capítulo 20? Lembram-se quando no capítulo 18 e 19, Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai vai receber as 2 tábuas da lei. Nessas 2 tábuas há 5 mandamentos em um lado e 5 mandamentos em outro. Vocês veem lá, né? Que deve honrar a Deus, guardar o sábado, não fazer para si imagem de escultura. E lá, no 5º, há o quê? Deve fazer o quê? Honrar pai e... Vamos para lá, vamos? Vamos para lá. Êxodo, capítulo 20, por favor. Quando Deus entra em aliança com o seu povo, Deus tirou Israel do Egito, e ao tirar os israelitas do Egito, Deus agora passa a ser o Deus dos hebreus. Entra em aliança com os hebreus. E nesta aliança há esses dizeres aqui. Capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou você do Egito, da terra da escravidão. O que Deus está dizendo? Olha, vocês eram um povo escravizado. Vocês estavam debaixo da mão de Faraó e dos egípcios. Por si só, vocês não tinham condições de se libertar. Deixados da sua própria sorte, vocês iriam morrer daquela forma. O que foi que eu fiz? Eu entrei na situação, tirei vocês do Egito e agora estou entrando em aliança com vocês. Fui eu quem tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Logo, eu agora sou o Deus de vocês. Vocês agora devem obediência a mim. Vocês devem conhecer o que eu amo, o que eu gosto. O que vocês têm que fazer é isso daqui. E aí ele passa a dar uma sequência de leis a esse povo, que diz assim. 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus. Me ajude, irmãos. 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou filhas, nem teus servos, ou serva, nem teus animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor o abençoou o 7º dia e o santificou. Olha o 12. Honra teu pai e tua mãe. Vejam que os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do povo com Deus. Os 5 últimos mandamentos, que você continua lendo, se referem ao relacionamento do homem com o próximo. Os 4 primeiros, relacionamento do homem para com Deus. Os 5 últimos mandamentos, relacionamento do homem com o próximo. E no meio desses, dos 5 de lado e de 4 do outro, está o mandamento de honrar pai e mãe. Está lá entrincheirado. Deus colocou esse mandamento ali. Isso reflete ao ser de Deus.
quando Deus dá esses mandamentos, Deus dá para que os homens tenham esse relacionamento com Ele e com o próximo. Quando os filhos obedecem aos seus pais e honram aos seus pais, esses filhos estão trilhando na vontade de Deus. Mas quando eles trilham caminhos diferentes em rebeldia, eles vão contra aquilo que o próprio Deus já preordenou. E isso, irmão, para Deus é terrível. Talvez não seja um terrível para uma sociedade caída. Para a sociedade caída pode não ser tão grave, mas para Deus, desobedecer aos pais, desonrar os pais, é ir contra a lei de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus. Desobedecer aos pais não é apenas um ato contra os pais. É um ato contra quem? Contra Deus. Então, filhos que são criados no Evangelho devem saber disso. Desonrar os pais não é apenas entristecer aos pais. É ir contra a santidade de Deus. É macular a santidade de Deus. É sujar a santidade de Deus. E vejam que para Deus isso é tão sério, que em alguns textos Deus dá algumas penalidades para filhos que resolvem ir na contramão da obediência aos pais. Para uma geração caída que não entende absolutamente nada do conceito de Deus, isso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um absurdo. Deuteronômio capítulo 21, abra lá, por favor. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Por favor. Israel, abra a sua Bíblia, viu, Israel? Tá bom. Olhe só a situação. Se um homem... Deuteronômio 21, 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai, à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. 21. Então, todos os homens da cidade, me ajude, irmão, por favor, eu preciso que vocês digam essa palavra aí. Então, todos os homens da cidade, eliminem o mal no meio de vocês. Olhe como Deus vê a desobediência aos pais. Elimine essa praga. Elimine essa erva daninha. Eu estou no meio do arraial, eu estou com vocês, eu convivo com vocês, eu habito no meio de vocês, mas quando no meio do arraial há esse tipo de procedimento, esse estilo de vida, não dá para mim viver junto de vocês. Eliminem rapidamente esse mal. Irmão, para a nossa sociedade isso não é tão plausível. Mas lembro que eu não estou expondo o que a sociedade pensa, eu não estou ensinando o que a sociedade pensa. Eu estou dizendo que filhos devem obedecer aos pais, porque naturalmente Deus os criou dessa forma. Mas além disso, os filhos devem obedecer seus pais, porque isso tornou-se um mandamento. Quando o pecado entra,
Os homens caem e agora eles não sabem mais o que fazer. Então Deus dá os mandamentos. Logo agora, preste atenção em nome de Jesus. Torna-se claro diante de nós que para Deus, desonrar pais, desobedecer pais, é um mal contra a santidade de Deus. Vocês se lembram, irmãos, que eu falei na pregação passada, como os pais deviam disciplinar os filhos? Como que os pais deviam se sentar com os filhos e ensinar eles a verdade? E se fosse possível, necessário, chegar um momento de disciplinar, quais seriam os caminhos que os pais deveriam fazer, ou ter, ou trilhar, para então disciplinar esses filhos? Lembra que eu disse que ninguém deve bater por bater? E aí eu disse até aos irmãos que, olha, quando você for bater, não vá bater com raiva. Lembra-se disso? Porque você, quando vai bater em alguém com raiva, o que está em seu coração é vingança, não é disciplina. Você não está preocupado com a santidade de Deus, com o que foi vituperado, com o que foi manchado. Existe tanta raiva em seu ser, pela desobediência do filho, que você vai ali e o chicoteia, mas sua mente não está raciocinando direito. Então você perde uma bela oportunidade de dizer ao seu filho a verdade que ele necessitava ter. Ele manchou o caráter de Deus, a santidade de Deus. Ele transgrediu contra o Deus Santo. Quem é ele? Desculpa a expressão, quem é este verme para se posicionar diante desse Deus e ir contra sua santidade? Quem é essa criança? Quem é esse adolescente para se posicionar diante do Deus justo, do Deus verdadeiro e pecar contra sua santidade? É disso que se trata o evangelho, irmãos, e é disso que se trata uma boa disciplina. Mas, infelizmente, os pais, na pregação passada, não sabem ser pais. Eles não sabem ser pais, e aí perdem essa oportunidade, mas hoje não é sobre isso. Os filhos que se rebelam contra os pais precisam ter a mente clareada de que eles não entristeceram apenas os pais, de que eles não fizeram um ato apenas contra os pais, eles fizeram um ato contra Deus. Você costuma sentar com seus filhos e dizer isso? Olha o que diz Provérbios capítulo 30. Abra lá, por favor. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 17. 30 e 17. Olha o que diz o texto. Provérbios 30 e 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à sua mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do... A ideia aqui é literatura sapiencial, e ele está usando uma figura de linguagem para falar de maldições que recaem sobre indivíduos que mancham a santidade de Deus. E aí eu vou ler de novo. Agora que você ouviu eu dizer isso, agora eu vou ler de novo para você entender melhor. Filhos que mancham a santidade de Deus, desobedecendo aos seus pais, desonrando aos seus pais, olha o que pesa sobre você. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Isso é uma linguagem para falar de condenação, né? Lógico, os irmãos devem entender isso. Então, irmãos, você e eu e os nossos filhos devem ver esse pecado dessa forma. Por que há filhos tão rebeldes, irmãos? Por que na nossa geração há filhos tão desobedientes? Porque o evangelho tem sido diluído. Porque as verdades centrais da palavra de Deus não têm sido clareadas, não têm sido mostradas.
Porque as filosofias e mais filosofias têm tomado de conta da verdade central. Onde os pais não podem mais simplesmente mostrar ao filho os erros que ele pecou, porque se ele fizer isso pode trazer culpa ao filho, e culpa nunca é boa, mas na verdade a teologia bíblica diz que a única forma de nós nos arrependermos é se formos levados ao conhecimento do nosso erro. O único jeito de você ganhar seu filho é mostrando para ele o fracasso, é mostrando para ele o pecado dele, é mostrando que ele transgrediu a santidade de Deus. E mostrando isso, você revela consequências dessa transgressão. E é então que o temor começa a ser germinado no coração do filho. E então, posteriormente, você terá diante de você um filho obediente, um filho que honra pai, um filho que honra mãe. O contrário não é verdade. É por isso que o próprio provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Percebam que nós estamos trabalhando, respondendo àquela pergunta: por que você deve obedecer a seus pais? Por que você deve honrar seus pais? Simples. Porque já está estabelecido pela própria natureza e está estabelecido pelo próprio mandamento de Deus. Então, já aqui não deveria mais haver dúvida nenhuma. Aqui, eu poderia parar aqui e todos nós, tendo a mente iluminada, agora deveríamos nos submeter diante dessa verdade e agora caminharmos uma trilha diferente, um estilo de vida diferente. Os filhos aqui agora começarem a pensar direito, pensar 1000 vezes antes de desobedecer o pai e a mãe. Se bem que a desobediência nunca vem depois de um bom pensamento, né? Se você pensar muito, você nunca vai desobedecer, a verdade é essa. A desobediência é uma insensatez. Só que existe uma outra resposta, e eu termino com ela. Por que que nós devemos honrar nossos pais? Por causa do Evangelho. Veja lá a continuidade do texto. Volte para lá, por favor. Efésios, capítulo 5, aliás 6, né? Como é que Paulo se refere a essa honra aos pais, obediência aos pais? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. É interessante, irmãos, é muito interessante que se você for lá para o capítulo 3 de Colossenses, o versículo 20, pule aí por favor umas paginazinhas, Colossenses 3 e 20, você vai ver uma diferença. Olha a diferença entre os dois textos. Está falando dos dois mandamentos, mas está falando de forma diferente. Colossenses 3 e 20. Olha o que diz o texto. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Agora volte para Efésios, capítulo 6. Versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Existe uma diferença aqui que é importante você dar uma boa entendida no contexto. Lembram-se, irmãos, que no que diz respeito a esse capítulo 5 de Efésios, Paulo está tratando da vida redimida. Paulo está tratando de como os relacionamentos foram redimidos. Como o marido cristão agora olha para a esposa, como a esposa cristã agora olha para o marido. Posteriormente, se você continuar na leitura do texto, como os trabalhadores olham agora para os seus patrões, como os seus patrões agora olham para os seus empregados, como o cristão agora vive um estilo de vida cheio do Espírito Santo. Em Efésios, nesse texto que a gente está trabalhando toda essa exposição, Paulo está tratando de uma vida transformada, uma vida redimida, uma vida que foi alcançada pelo Evangelho. Uma vida de alguém que agora tem Cristo como seu Senhor. Ele não vive para si mesmo, ele vive unicamente para Deus. Nesse caso, o que Paulo está dizendo? Olhe, não há nada mais natural para uma vida redimida do que um filho
honrar os pais. A consequência natural de um filho crente é honrar pai. Está entendendo isso, irmão? É honrar pai. O apóstolo Paulo está dizendo que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo, ou seja, filhos redimidos, honram seus pais. A mulher cristã deve submeter ao seu marido porque ela é serva de Cristo. O marido cristão deve amar a sua esposa por quê? Porque ele é servo de Cristo. O cristão deve se encher do Espírito Santo, por quê? Porque ele é servo de Cristo. O patrão deve tratar bem o empregado, por quê? Porque ele é servo de Cristo. O empregado deve trabalhar bem para o seu patrão, por quê? Porque ele é servo de Cristo. E o filho deve honrar, aliás, e os pais devem cuidar dos filhos, proteger os filhos, criar os filhos, por quê? Porque eles são servos de Cristo. E os filhos devem fazer o quê? Honrar os pais. Por quê? Porque eles são servos de Cristo. Foi isso que o Evangelho fez. Aliás, é isso que o Evangelho faz no coração de pessoas. Levam a pessoas a obedecer o mandamento, não apenas por causa da regra rígida da lei. Há uma mudança em seu coração. A lei foi dada? Foi. Mas agora a disposição mental do indivíduo não é mais aquela reprovada. Esse indivíduo agora não é mais aquele que simplesmente vai contra a vontade de Deus. É difícil muitas das vezes ele se ater nos trilhos da vontade de Deus. É porque ele ainda é um homem pecador. Mas a disposição do seu coração é agora por amar a Deus. Ele ama tudo que vem de Deus. Por isso ele sabe que seus pais são servos de Cristo, ensinando-os. Vejam isso. Os filhos olham para esses pais e compreendem que é através desses pais que Deus ensina a eles. Logo, esses filhos se submeterão, ouvirão, obedecerão. Por quê? Porque foi isso que o Evangelho fez. O Evangelho transformou o coração dessa pessoa, trazendo uma disposição amável de obedecer o seu pai. O pecado original deturpou os relacionamentos das pessoas, porém o sangue de Cristo nos purificou do egocentrismo. Lembram-se que na disposição mental reprovável, os homens só pensam em si mesmos. Mas na transformação do Evangelho, os homens deixam de pensar em si mesmo e passam a pensar agora em quem? No próximo. Lembra, irmão, disso? Eles passam agora a pensar no próximo. Os pais deixam de olhar para si e cuidar dos filhos. A esposa deixa de olhar para si e submete ao marido. O marido deixa de olhar para si e ama a esposa. O patrão deixa de olhar apenas para si e trata bem o empregado. O empregado deixa de olhar apenas para si e trata bem o patrão. E lhe obedece e se submete. E os filhos deixam de olhar apenas para si e se submete aos pais. É isso que o Evangelho faz, irmãos. É isso que o Evangelho faz no coração das pessoas. A grande questão é: você está pronto para servir? Existe uma frase que diz que se você não está pronto para servir, você ainda não é cristão. Porque o cerne da vida cristã é servir. Escute isso. Por mais que você seja um bom religioso, isso não significa absolutamente nada. O centro da vida cristã, o que identifica um verdadeiro cristão, é o serviço. Aí o marido serve a esposa serve o marido, os pais servem os filhos servem aos pais. E há uma cadeia de serviço aqui. Aí a pergunta que você mesmo tem que responder: você está pronto para servir a Deus e aos outros? Pais, você está pronto para servir a Deus e a seus filhos? Filhos, vocês estão prontos a servir a Deus e a seus pais? Se não,
sobre você pesa a dura condenação da lei. Porque seus olhos ainda não foram abertos pelo Evangelho. Mas se você já compreendeu, se Cristo já faz parte da sua vida, se você ama Deus, se você ama a sua palavra, se tudo isso faz sentido para você, servir a seus filhos e servir a seus pais é algo absolutamente natural.